Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Sejunta. Estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos, outros novos aqui no nosso evento. Sejam todos muito bem-vindos. Preparamos aqui mais um evento com muito carinho para todos vocês. E é o assunto do momento, né? Sobre os primeiros passos da LGPD na sua instituição de ensino. Então, hoje a gente vai passar por muitos aspectos legais sobre a LGPD e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, para quem está assistindo aqui a gente ao vivo, se puder ligar a câmera, puder participar com a gente, seja muito bem-vindo, fique super à vontade. E quem estiver acompanhando a gente pelo YouTube também, puder curtir o nosso vídeo, puder compartilhar com outros professores, educadores, fique à vontade também. O evento é de vocês e hoje a gente preparou muita coisa especial. A primeira coisa sobre os aspectos especiais que a gente preparou para vocês é sobre um e-book gratuito da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo que vocês precisam saber, ainda mais detalhes, um livro super rico, vocês vão poder adquirir com gratuitidade a partir do feedback que a gente passa no final. Então, ao final do evento, a gente vai passar para vocês um formulário onde quem responder esse formulário, colocando as informações lá, vão poder receber um e-book gratuito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, hoje o evento, ó, nem começou e a gente já está trazendo muita coisa bacana. Então, fiquem por aí que vai ter bastante coisa legal. Agora, dando uma continuidade, contando mais para vocês sobre a Sejunta, né? Um pouquinho da nossa história e sobre o que fazemos. Nossa equipe, a gente tem uma frase muito legal, que é um time apaixonado pela transformação digital e pelas oportunidades de aprendizado que a tecnologia promove. Então, antes de sair da sala de aula, a sala de aula não saiu da gente. Então, a gente respira educação e faz, por exemplo, esses eventos para vocês, escutando vocês e sempre acompanhando as novas oportunidades de aprendizado com a tecnologia na educação. Hoje, no nosso evento, vamos ter dois integrantes da equipe da Sejunta, eu e Yuri Ribeiro, coordenador de tecnologias educacionais, e o Léo vai estar acompanhando aqui com vocês pelo chat, que é nosso especialista de tecnologias. Agora, também trazendo a Sejunta em números, nós temos mais de 135 projetos Apple, mais de 900 formações realizadas, mais de 22 mil devices implementados e mais de 25 mil usuários impactados. Números grandes, né? Mas o que esses números querem dizer? Esses números querem dizer o controle sobre o projeto de tecnologia. Então, muito mais do que somente comprar a tecnologia ou ter a tecnologia na sua instituição, é saber como está sendo esse uso, como podemos desenvolver, entre outros aspectos que envolvem esse controle, como formações para os professores, entender como está sendo esse uso dentro de sala de aula, entre muitas oportunidades que a tecnologia agrega ao nosso dia a dia, dando um resultado lá na frente, que é um sorriso no aprendizado do aluno. E, claro, também aqui algumas das instituições parceiras nossas aqui no Brasil e, claro, todas as instituições certificadas Apple, que também são parceiras nossas. Contando sobre os momentos de hoje, nosso evento vai das 5h30 às 6h30 e ele é dividido em 6 momentos. Então, nós começaremos contando o que é LGPD, quais dados a lei protege, quem a lei afeta, e na outra metade, nós contaremos como se adequar à LGPD, objetivos e metas, e, claro, no final, a avaliação que eu comentei com vocês e o nosso encerramento, retomando os pontos que a gente passou e também levantando as perguntas que vocês trazem para a gente, tá? Então, aquelas perguntas que vocês colocaram lá nos formulários, vocês vão ver no decorrer da formação e também ao final do nosso evento, tá? Então, sentem aí que hoje tem muita coisa legal. E agora também, já falei demais, vou passar a fala para quem vai abrilhantar o nosso evento, que são as palestrantes, então fiquem à vontade, tá? Elas fazem parte da equipe da Quântica e elas vão poder se apresentar para vocês, tá? Fiquem à vontade, tanto Nayara quanto Evelise, o evento é de vocês. Obrigada, Yuri. Boa tarde, todo mundo.
Bom, a gente está aqui para falar um pouco sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados e como isso vai afetar as escolas, como que isso já tem afetado não só as escolas, mas também, né, as crianças, os pais, enfim, todo mundo que permeia essas empresas. E já tomando frente aqui para me apresentar, meu nome é Nayara Oliveira, eu sou advogada, juntamente com a Evelise, fundamos a Quântica, que é uma empresa de inovação jurídica, muito especializada em LGPD, então o nosso carro-chefe tem sido realmente projetos de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, além da formação em direito, também possuo um background na tecnologia, especializações tanto no direito digital, em algumas tecnologias, blockchain, startups, enfim, tudo que permeia, né, tanto o direito quanto a tecnologia é a minha praia, e atualmente, né, componho aqui com a Evelise a equipe de consultoras da Quântica. Oi, pessoal, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou a Evelise, sou a outra sócia da Quântica, né? Nós temos aí a nossa formação na parte de Direito Digital e Proteção de Dados, eu sou gestora de privacidade e tenho as certificações de DPO, né? Que é uma função que vocês vão ver aqui no decorrer da nossa apresentação, certificação pela Exim. Então, juntos aqui estamos para falar com vocês sobre a LGPD. Isso, e com toda essa expertise que a gente possui, apesar da legislação ser um pouco recente, né, desde 2018, atualmente a gente tem mais de 1.000 horas em projetos realizados em qualquer âmbito da LGPD. Pode passar para mim, por favor, Yuri, só mais um. Isso. E volta, só para o pessoal ver. Então, a gente tem mais de 1.000 horas de projetos dedicados em todas as fases, dos diversos formatos, em alguns desses clientes, esses são alguns cases que a gente possui, de dedicação de projetos relacionados a essa legislação de proteção de dados, tanto brasileira e até fora também. Pode passar, Yuri, agora o próximo. E aí, a gente já trouxe aqui só algumas notícias, eu acredito que vocês devem ver bastante, né? Quase cotidianamente a gente tem alguma notícia envolvendo algum vazamento de dados ou incidente, que também a gente vai esclarecer a diferença entre eles durante a nossa apresentação. Mas aqui, só para dar uma exemplificada, a gente tem aquele mega vazamento, né, que foi super noticiado, de que o CPF de 223 brasileiros, né, até maior do que a população viva, né, no Brasil, teve o CPF vazado. E aqui a manchete é o CPF, mas na verdade foi se apurado, né, posteriormente que foram vários dados relacionados, inclusive, combinados com o CPF, né, poderia ter ali a questão da renda, inclusive. Então, esse vazamento foi bastante sério, bastante crítico. E aqui um outro exemplo voltado para a parte da educação, foi que teve uma falha, tanto teve nessa Secretaria de Educação do Distrito Federal, que aí 1,5 milhão, né, de alunos tiveram os seus dados expostos, ou seja, qualquer pessoa poderia ter acesso, isso por meio de uma falha no código do aluno que ficou exposto. Então, esse código do aluno, já vou entrar aqui com um conceito, esse código do aluno já é um dado pessoal, talvez às vezes a gente pense diretamente, né, no nome ou sobrenome, mas no caso aqui, algo que, combinado com outros dados, chegou à identificação, né, de quem era o titular, que é a pessoa sobre a qual esses dados se referem. E aí, dando continuidade, Nayara, pode seguir aí com a apresentação. Isso, então quais dados, né, essa lei protege? A Evelise já trouxe uma introdução para a gente. É isso, o conceito de dado pessoal para a LGPD ele é amplo, então não significa que são somente dados que identifiquem a pessoa diretamente, mas também que a tornem identificável, né, como esse exemplo que a Evelise trouxe para a gente. Então, os dados pessoais eles podem ser diretos, ou seja, CPF, nome, endereço, todos esses que a gente já conhece, ou identificáveis, né, ou indiretos, que são esses que a Evelise trouxe, como um número de matrícula, que, obviamente, dentro do contexto da escola, a gente sabe que remete a um aluno, né? Ele está direcionado ali, diretamente ligado à ficha de um aluno, mas solto,
de repente ali a gente não consegue identificar de pronto, mas cruzando informações a gente chega a essa pessoa, né, a essa criança. Então, tudo isso é dado pessoal para LGPD. E aí equivale a lembrar também que não somente das crianças, né, não somente dos alunos, mas também dos pais que constam, né, dentro desses cadastros e também dos nossos colaboradores. Então, os colaboradores da escola, professores, todo mundo que faz parte dessa equipe também precisa ter seus dados mantidos em segurança e também precisam estar nesse projeto de adequação. Além disso, dados como renda são também, né, relacionados são protegidos pela LGPD, localização, então a gente falou do endereço, mas também localização, né, dentro de um sistema, de um software, algo do tipo, né, o próprio celular, enfim, tudo que trouxer a localização dessa pessoa é um dado pessoal, obviamente. E aí ela fez uma separação muito interessante, e é importante a gente se atentar a isso. O dado pessoal, a lei traz uma diferenciação do dado pessoal sensível. O dado pessoal é tudo isso que eu já falei, e o dado pessoal sensível, ele exige um pouco mais de cuidado. Por quê? Justamente por serem sensíveis, né? E serem passíveis até de serem usados, por exemplo, por discriminação. Então, quais são esses dados? São os dados de perfil cultural, ou seja, raça, etnia, religião, dados de saúde também, então biometria, tipo sanguíneo, exames de saúde, qualquer tipo de alergia, né, de repente isso é interessante a escola saber, então todas essas informações de saúde são consideradas sensíveis, porque essa questão da discriminação que eu mencionei vem lá da Europa, né, a nossa lei é muito baseada na legislação da Europa, mas são dados que podem dizer muito em relação à privacidade dessas pessoas, tá? Então, os dados pessoais que pertencem a nós são dados pessoais muito importantes, mas os dados pessoais sensíveis, eles podem acabar afetando até a nossa privacidade, né? Coisas que nem todo mundo precisa saber. Então, por isso que a legislação trouxe a separação, e aí a gente cuida deles, né, dessas duas grandes categorias de uma forma diferente, assim, digamos, com alguns processos diferentes. Pode passar, Yuri. Bom, e aqui a gente trouxe, afinal de contas, né, a quem a lei afeta. E, na verdade, é basicamente todo mundo, né? Porque tanto as empresas públicas, quanto empresas privadas, quanto pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas. No fim das contas, qualquer pessoa, né, de um modo bem amplo, que trate os dados pessoais, que não seja para cunho, né, exclusivamente acadêmico, pessoal, ou seja, se tiver uma natureza econômica, então a lei se aplica a essas pessoas. E a partir disso, ela traz duas figuras, além do DPO, que eu vou comentar em seguida, mas duas figuras para a gente poder identificar qual o papel, aqui no caso, vamos estabelecer o contexto de escolas, né? Qual o papel da escola, qual o grau de responsabilidade em relação àqueles tratamentos de dados, que são as figuras do controlador e do operador. Então, o controlador, no caso, poderia ser a escola, porque é quem define como os dados serão tratados, quem toma as decisões essenciais em relação a esse tratamento de dados. Só que essa categorização, ela não é única, porque a gente tem que analisar cada atividade de tratamento realizada pela escola. Então, ela é controladora, por exemplo, em relação aos dados ali dos seus colaboradores, mas ela pode ser operadora em relação a alguma outra atividade, né? Então é importante que seja feito isso por atividade, essa categorização. E isso implica muito nas responsabilidades, né? Até em termos de penalização, mas até como forma de comunicar à autoridade, né? Que a gente vai falar posteriormente. Então existe um grau de responsabilidade que pesa um pouco mais para quem toma as decisões, que no caso é o controlador. Mas nada exime o operador também, porque o operador, ele trata em nome do controlador. Então, um software, por exemplo, poderia ser um operador. Mas aí, como que a gente faz, né? Como a escola tem que se relacionar com esse software? Bom, quando a gente faz um projeto de adequação, é necessário fazer uma due diligence, né? Uma espécie de investigação, de apurar como esse terceiro que você está confiando os dados ali dos seus alunos, por exemplo,
como ele trata os dados? Eles têm medidas adequadas? Eles estão conforme a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, a gente tem que observar todas as pessoas, né, físicas ou jurídicas, que estão nessa relação em que ocorre o tratamento de dados. Por isso é importante que a responsabilidade existe tanto pelo controlador, quanto pelo operador e os colaboradores, né? Todos ali as pessoas físicas que tratam esses dados. Por isso é muito importante a tal da cultura de proteção de dados, né? O treinamento. E aí, para fechar essa lista das figuras que aparecem na lei, a gente tem um encarregado de proteção de dados, né? A gente chama de DPO, mas na lei está encarregado. Quem é o encarregado, né? O encarregado, ele também pode ser uma pessoa física, como também pode ser uma pessoa jurídica. E na nossa lei, está previsto basicamente como um canal de comunicação. É ele que vai fazer a ponte ali entre os titulares de dados, exercendo os seus direitos, entre a empresa, né, a escola, por exemplo, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele que vai verificar se está tudo em conformidade dentro da empresa, apurar alguma denúncia, por exemplo, receber ali e responder o titular de dados que vai exercer os seus direitos. Então, ele tem esse papel central para garantir que a empresa esteja em conformidade e, caso não esteja, ele também deve procurar tomar as medidas, ou seja, orientar, no caso, por exemplo, a direção de uma escola, qual as medidas mais adequadas para aquela situação. Então, é um papel muito importante que tem que ser, que tem que ter o conhecimento da parte de proteção de dados, né? Não pode ser uma pessoa que ali simplesmente acumula uma função, então o coerente é que seja alguém que domine a parte da proteção de dados. E assim, na nossa lei, existe muito pouco ainda sobre a descrição de quais são as obrigações do encarregado. Isso possivelmente ainda vai ser regulamentado, né, tendo em vista que nossa inspiração é europeia e lá é muito mais detalhada em relação a isso. Mas na lei a previsão é essa, em que basicamente a função do DPO é ser essa comunicação, garantir a conformidade da empresa, né, da escola, por exemplo, e ainda pode estar sujeita a outras obrigações, né, que no caso a escola poderia prever no caso de um termo de nomeação de um DPO. Então é algo que ainda pode ser mais abrangente. E aí a lei diz respeito a dados de quem? De pessoas físicas, né? Porque a gente tem ali a parte do direito, né, do segredo industrial, segredo comercial, dados da pessoa jurídica estritamente relacionados ao negócio, não estão abarcados, protegidos por esta lei. Mas, obviamente, né, aí a gente tem outras legislações. Mas o foco aqui é a proteção dos dados da pessoa física. E aí, uma observação muito importante, que às vezes chega essa dúvida para a gente. Porque a gente está vivendo muito uma transformação digital, né? Todos nós aqui nos encontrando agora nesse momento por via remota. Mas os dados que a lei protege não são somente os dados pessoais em meio digital, mas também aqueles em meio físico, né? Então, às vezes, aquele, né, famoso arquivo morto, daqueles papéis que ficam no armário, às vezes por tempo indeterminado, aquilo também está abarcado pela lei. A gente tem que ter um cuidado especial, principalmente na parte de descartar, porque o problema não é só armazenar por tempo indeterminado. Esse é um grande problema também, mas o descarte não é simplesmente jogar no lixo comum. Tem toda uma análise que a gente faz previamente para poder entender qual a melhor forma de descartar aquele dado. Então, é algo que, assim, a proteção de dados, a LGPD, acho que já deu para perceber que não é só documento, né? A gente abraça a organização como um todo. Exatamente, Evelise, assim, muitos conceitos para a gente pensar, né, e muita coisa para a gente já começar idealizando. Então, e aqui, já entrando muito nesse âmbito das crianças, o que a lei fala, né, sobre as crianças? Bom, então, já de conhecimento de alguns desses conceitos principais que a gente falou aqui, tanto eu como a Evelise, a gente percebe que realmente há esse contato massivo, né, com as tecnologias e, por isso, essa coleta de dados também. Então, vamos imaginar a rotina de uma criança, onde
durante a manhã, ela tem contato, né, com algum tipo de dispositivo, seja o celular, que elas adoram, né, um computador, tablet, é muito tempo já à disposição de uma criança dentro da internet, e ali ela joga, ela acessa certos sites, então tudo aquilo ali já está coletando algumas informações dela. Né? Então, seja o site que ela acessa, seja o aplicativo que ela joga, cerca em média, cada aplicativo tem 6 rastreadores. Então, isso já são informações que estão sendo coletadas dessa criança, né? Esse perfil está sendo feito. E, obviamente, isso tem uma consequência. Então, quando ela tem um dia todo, né, onde a gente está falando aqui da manhã, suponhamos que ela esteja em casa, tendo acesso a esse tipo de tecnologia, e durante a tarde, ou enfim, vice-versa, ela vá para a escola, né, ou seja, ali também ela tem contato. Então, é muito tempo de exposição na internet, muito tempo de exposição com tecnologias, que é o que tem acontecido cada vez mais, né, então não tem nem como a gente tentar limitar isso muito, acaba sendo até um pouco inevitável. Então, quando a gente fala dessa criança dentro da escola, quanto mais camadas de segurança a gente conseguir trazer, né, colocar nesses dispositivos que ela usa, mais interessante vai ser, e aí mais a privacidade dela vai ser resguardada. E aí, em relação à lei, bom, a lei ela fala que ela não tem, a legislação brasileira ela não tem um limite de idade, né, ela não traz uma idade mínima para falar de tratamento ou para falar de entendimento desse assunto. Ela fala que esse tratamento ele deve ocorrer e essas informações elas devem ocorrer de forma simples, elas devem ser passadas de forma simples, clara e acessível. Ou seja, a escola, né, a gente fala muito escola porque é o que mais trata dados de crianças diretamente. E aqui é o intuito do público e do que a gente quer abordar com vocês. Isso tem que ser passado para elas, ou seja, elas não têm, obviamente, ainda o entendimento, até questões civis, elas não são ainda capazes, né, de dar consentimento, entender que aquilo está sendo feito, mas elas precisam entender que há uma coleta de informações, né, e aí a lei diz que isso deve acontecer de acordo com as características físicas e motoras dessa criança, né, ou seja, de acordo com cada idade, isso deve ser abordado de uma forma diferente, seja com desenhos, com vídeos, com gravuras, e aqui a gente tem um case muito bacana, inclusive, de uma escola onde participamos de um hackathon. Obviamente eram para crianças um pouco mais velhas, mas era um hackathon onde as crianças desenvolviam soluções baseadas em proteção de dados, em segurança e justamente na privacidade. O resultado foi incrível, elas compreenderam muito bem a maturidade desses meninos para esse tipo de assunto. A gente às vezes até subestima um pouco, mas realmente assim eles pegam muito bem isso. Isso já ajuda muito no letramento digital dessas crianças, na responsabilidade de como usar esses dispositivos também, né, dado justamente essa exposição que eles têm. Então eles já conseguem perceber, ter um pouco de malícia para saber, olha, esse link não é confiável, esse site não é confiável. Então, isso eram crianças ali de 13 anos mais ou menos, mas obviamente mais novas também a gente consegue trabalhar respeitando essas características físicas e motoras, né, dessas crianças, claro, de acordo com a pedagogia, enfim, o que a escola precisa atingir. A gente tem até como parâmetro a idade de alfabetização, inclusive até fazendo um adendo em relação às perguntas que recebemos, e já até respondendo um pouco essa parte, que era uma preocupação de vocês nas perguntas, né, essa questão da idade, como que eu vou fazer para essa criança entender. Então, a lei não traz essa idade mínima, mas a gente considera mais ou menos a idade da alfabetização, onde ela vai conseguir ter essa percepção real, né, do que seria os dados pessoais, como que isso é coletado, para que isso serve. Então, esse texto que a gente trouxe nesse slide é exatamente o que a nossa lei diz, né, então, a gente precisa fazer esse tratamento de dados de acordo com o consentimento dos pais, ou seja, para você fazer a matrícula dessa criança e tratar esses dados, receber esses dados, né, coletar esses dados primeiro, os pais precisam dar o consentimento. E aí onde a Evelise até mencionou o termo de consentimento. Então, antes da escola ter qualquer contato com esse dado pessoal da criança, os pais primeiro precisam assinar um termo de consentimento. Ele pode ser digital ou físico, isso não importa. Mas ele precisa, de fato, dar o consentimento para que os dados dos filhos sejam tratados para essa finalidade de matrícula, por exemplo. Isso pode ser de um dos pais ou responsável legal, não precisa ser dos dois, tá? Mas a lei traz essa regra, digamos, de que para haver essa coleta, né, esse início de contato com os dados pessoais de qualquer criança, ali mais ou menos menores de 16 anos, na verdade, precisa haver esse consentimento. Para maiores de 16 até 18 também,
mas aí o adolescente ele já entra também nessa, digamos, nesse consentimento, né, nesse entendimento maior. Pode passar, Yuri, por favor. Bom, e aí a gente falou aqui de muitas coisas, de conceitos da lei, né, algumas coisas um pouco teóricas, mas partindo aqui para a realidade do que vocês já têm, como que a gente pode ajudar nesse sentido, o que a Apple, né, já faz nesse sentido. Bom, o ecossistema dela realmente contribui bastante com a questão da produção de dados, a gente vai falar alguns pontos aqui, como que isso acontece, mas ela contribui muito nessa parte da tecnologia. Por quê? Ela protege totalmente o ambiente nesse sentido de que as informações não estarão criptografadas, realmente ela vai acessar aquilo que for o mínimo para que ela precise acessar, então ela já vem muito com o privacy by design, que a gente fala, que também são conceitos da legislação, e ela já obedece muito isso e faz isso com maestria. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês como que isso acontece, tá? Isso tudo já acontece, já é real, então qualquer escola, ou até em casa, enfim, qualquer tipo de contato que vocês tenham com devices da Apple, isso já está acontecendo nesse momento. Bom, como que ela faz isso, né? Vamos partir para a gente entender de verdade como que ela faz essa parte. Ela tem basicamente 4 princípios, a Apple é muito preocupada com essa questão há muito tempo, então ela tem 4 princípios de privacidade. A ideia é que o primeiro deles seja a redução de dados, ou seja, realmente o mínimo de dados tem que ser coletados. Isso já obedece, inclusive, ao princípio da minimização, que é um princípio da nossa lei. Então, a gente percebe que uma empresa, apesar que nos Estados Unidos também tem essas legislações de privacidade, mas que isso casa muito bem, porque são conceitos realmente mundiais, né? Então, a redução de dados, ela é interessante porque ela coleta realmente o mínimo que ela vai precisar. Todos os aparelhos, eles são assim. Também a questão de processamento, então, tudo que é processado dentro desses aparelhos, tudo não, desculpa, mas a maioria das coisas, enfim, o que pode ser feito é processado dentro desses aparelhos, ou seja, não há integração desse processamento com a Apple, isso não é enviado para lá, ou seja, acaba que cada um consegue ter um mini servidor de si mesmo, a gente até encontrou esse conceito que super tinha a ver com o que realmente acontece, então caiu muito bem. Então, cada usuário, seja um adulto, seja uma criança, acaba tendo ali um mini servidor em suas mãos, né? Então, isso é bacana porque isso previne, inclusive, incidentes de segurança, vazamentos de dados, né? Porque as informações que estão ali são protegidas ou pela sua senha, ou então pela sua digital, ou então pelo rosto. Então, realmente, além disso, acaba que os aparelhos se tornam um repositório de informações suas, mas a única chave para acessar é justamente você. Então, isso é muito bacana. Claro que quando a gente fala de um ambiente de escola, onde isso tem que ser controlado, tem-se um responsável para que isso seja gerenciado, óbvio, mas é mais fácil da gente entender como que as coisas vão acontecer, porque elas ficam registradas, então isso acaba dando mais segurança, né, de que realmente nada vai vazar, de que a criança está muito preservada naquele ambiente. Além disso, também tem a questão da transparência, então o principal objetivo deles é tornar tudo muito transparente para esses usuários, realmente ser capaz de entregar a autodeterminação informativa para essas crianças, obviamente respeitando a idade, né, e o que os pais determinam também, né, por serem menores de idade, mas ela quer trazer essa transparência. Isso é muito bacana porque a lei fala justamente disso, a LGPD fala muito da questão da transparência. Então, qualquer organização, na dúvida, seja transparente com o seu cliente, né, com o seu usuário com o seu cliente titular de dados. Então, além desses princípios, ela também prega muito com a questão da segurança, que também é um princípio muito da LGPD. Tanto o hardware, né, o aparelho, quanto o software dos aparelhos da Apple, eles trabalham juntos para que realmente nada né, o mínimo, aquilo não seja vazado, então, e que não haja invasões também. Então, esses 4 princípios, além de serem princípios que norteiam todo o desenvolvimento de produtos deles, coaduna muito bem com a LGPD, e aí a gente tem um encontro perfeito, tanto para um projeto de LGPD muito bem feito, quanto para realmente a mudança de cultura dentro da empresa, dentro da escola que utiliza esses aparelhos. E aí, pode passar para mim, por favor, Yuri. Esses aplicativos nativos da Apple, que eu trouxe aqui de exemplo para vocês,
só falando um pouquinho de cada um, de como isso acontece em cada um deles. Bom, dentro do Safari, o Safari, ele consegue tirar alguns rastreadores, né? A gente falou aqui que, basicamente, em média, seis rastreadores existem dentro desses aplicativos. Então, quando você está navegando dentro do Safari, ele consegue tirar esses rastreadores do caminho. Isso vai, obviamente, prevenir esse rastreamento para algum anunciante, né? Aquelas coisas chatas que a gente fica recebendo de um site que a gente visitou, e aí depois aquilo fica aparecendo, né? Aquele anúncio aparece para a gente. Então, tudo isso é bacana. Então, vamos imaginar uma criança acessando o Safari, onde, através, inclusive, de controles, até de idade, obviamente, e também de privacidade, ela não vai ter contato com coisas indesejáveis, né? Ela não vai ser assediada o tempo todo, porque os aplicativos, os sites, eles fazem todo um rastreamento de perfil e direcionam produtos, direcionam informações. Então, a gente consegue manter de verdade a privacidade dessas crianças também, né? Elas não vão ficar sendo bombardeadas com anunciantes ou coisas indesejadas. Bom, e ele faz isso através de machine learning, o que também é muito bacana. Ao invés de compartilhar o seu perfil real com esse site, ele compartilha um perfil como se fosse um perfil simplificado. Então, isso gera uma barreira para que não chegue a verdadeira pessoa, né? O Maps, da mesma forma, ele não associa seus dados ao seu ID da Apple, ou seja, ele não mantém um histórico de onde você foi. Então, as suas informações de trajeto não são associadas ao seu ID. E muitos outros aplicativos nativos também fazem isso. O Fotos, a gente sabe também que ele tem aquele joguinho de fazer as pastas, né, dessas fotos das mesmas pessoas. Isso é bacana para a gente conseguir acessar, organizar, encontrar os rostinhos, né, de todo mundo. Mas ele também usa machine learning para identificar, né, e organizar essas fotos, só que também o processamento disso é feito dentro do aparelho. Então, limita o acesso dos aplicativos, ou seja, quando a gente baixa algum aplicativo de foto, o Instagram, enfim, o aplicativo vai acessar fotos que você permitir que ele acesse. Então, acho que tudo isso traz muito controle para as pessoas, né? Tanto para os usuários no geral, mas para uma escola que utiliza esse tipo de aparelho, é muito bacana você conseguir entregar isso para os pais, conseguir dar essa tranquilidade de que a escola está muito preocupada com isso, né? A gente usa a tecnologia a nosso favor, mas a preocupação, ela transcende, na verdade. Então, tanto o aplicativo de mensagem, a Siri também utilizam essa mesma lógica. O ID não o ID, né, Apple, aquele e-mail que se utiliza, ele não é conectado com a Siri também, isso não acontece. Então, ele tem um identificador aleatório, obviamente, para que ela aprenda, né, com as perguntas com que a gente fala e os comandos, mas ele não é ligado diretamente a esse usuário. A questão das mensagens também são criptografadas, a própria carteira também, né, o wallet também, os dados de compras, os cartões, enfim, todo o seu histórico de compras também ficam ocultos, a Apple não tem esse acesso, ou seja, tudo é muito mantido ali no próprio aparelho mesmo, para que essa camada de segurança seja muito bem estabelecida. E aí o aplicativo de saúde, né, que também, aí aqui a gente falando muito de dados sensíveis, os dados são criptografados também, protegidos pelo digital, né, o rosto ou senha. Então vem muito daquela lógica que a gente falou, né, o repositório, o aparelho se torna um repositório de dados da pessoa, e aí a senha acaba sendo a própria pessoa. Então, a não ser que essa própria pessoa não tenha responsabilidade, né, acabe sendo um pouco negligente nesse sentido. Mas quando a gente fala novamente das crianças, que aqui é o foco, né, o intuito, é muito mais tranquilo da escola conseguir gerenciar, né, o coordenador de tecnologia educacional conseguir gerenciar isso e conseguir garantir que isso também vai acontecer. Então, e aí, por último, falando dessa parte dos aplicativos em si, obviamente, dentro dos iPads, por exemplo, as escolas utilizam muito aplicativos para executar essas tarefas. Esses aplicativos, eles precisam seguir as diretrizes são diretrizes, inclusive, bem rigorosas, bem rígidas de privacidade, e informar a Apple como que esses dados vão ser coletados ali dentro. Então, ela ainda, além de fornecer, né, de pôr ali à disposição na sua loja um aplicativo que seja interessante para você, mas ela tenta blindar, né, fazer um filtro antes, para que quando você tenha realmente acesso, isso já tenha vindo de uma forma bem, de um cumprimento bem rígido. E aí aplica-se muito a questão, para mim é muito claro isso, a própria due diligence, que a Evelise até mencionou. Então, a gente consegue perceber que muitos dos conceitos estão muito amarrados no que a Apple faz,
E isso ajuda muito a gente no projeto de adequação. A Evelise vai falar um pouquinho mais para frente de como que a gente pode amarrar isso, assim, os pilares, né? Mas é muito bacana a gente conseguir ver isso, que isso é possível, isso já acontece, e isso é fácil de ser gerenciado. E aqui eu coloquei até esse íconezinho de privacidade, mas na verdade só para exemplificar. Então, todos esses aplicativos que estão hospedados ali dentro da loja, eles têm que trazer no final, né, como que está descrito ali a questão da privacidade desse aplicativo. Então, quais são os dados usados, né, para rastreamento, como que isso é feito, quais são os dados que são vinculados a você. Isso tudo traz muita transparência e controle do usuário, né? Isso que a Apple quer passar, que vai ser o mais transparente possível e realmente você vai estar no controle disso. E aí existe agora também, na última atualização, um pedido de permissão para esse rastreamento. Então, você consegue dar a sua permissão para que esse rastreamento aconteça ou não, que também garante muito mais controle, muito mais segurança. E aí, por que a Apple faz isso, né? Obviamente, ela não está fazendo isso porque ela assim, porque ela ama ou porque está sendo muito boazinha. Basicamente porque o seu negócio é voltado para aparelhos, né? Ela vende aparelhos, ela vende esses dispositivos. Então, são dispositivos que ela quer que mantenha o máximo de informações neles, ela não tem interesse pelos seus dados. Então, é basicamente uma questão de negócio. Ela vende aparelhos, ela nem tem interesse de ter acesso a isso porque ela sabe do risco. Ela entende que isso pode trazer risco tanto para ela, ela não quer, né, ter acesso a isso. Mas, além disso tudo, e aí é o ponto que a gente consegue, inclusive, ter de identificação, ela vende privacidade. E essa venda de privacidade se torna cada vez mais importante para as pessoas. Isso se torna agrega tanto valor aos produtos e, inclusive, traz um diferencial de mercado gigantesco. Isso tudo a gente pode aplicar na nossa empresa, na nossa escola, sem dúvida nenhuma. Ou seja, você, além de oferecer um serviço, né, no que você já está se propondo, que é a educação de crianças, a gente ainda consegue agregar ainda mais valor nessa educação, tanto falando de letramento digital, como a gente já falou aqui, mas também vendendo essa ideia, aí falo vendendo, mas no sentido amplo mesmo, de cultura, de que aquilo realmente acontece, de privacidade e de segurança, e acho que isso acaba agregando um diferencial competitivo muito bacana. Acho que agora a Evelise vai falar para vocês um pouquinho de como que isso pode acontecer num projeto de adequação a esses três assuntos. Então, já pegando aqui o gancho da parte de tecnologia, né? E aí eu já comentei um pouquinho. Yuri, se você puder passar, por favor, eu já comentei um pouquinho que a gente já percebeu que não é só documento, né? E agora a Nayara já deu vários exemplos aqui relacionados à parte de tecnologia, né? Porque a questão é justamente esse exemplo, inclusive da Apple, da questão da privacidade, é algo que a gente costuma falar muito com os nossos clientes, né? De se inspirar nesse exemplo, no sentido de utilizar como um diferencial de mercado, um diferencial competitivo. Mas diferencial como? Não é uma obrigação? Sim, é uma obrigação. Portanto, a maneira como você faz, a forma, se for a forma adequada, aquilo se torna um diferencial que você pode utilizar como uma forma de marketing positivo, digamos assim, um valor agregado no caso, à escola, por exemplo. Então, por mais que seja uma obrigação, é algo que a gente pode trabalhar da melhor maneira possível, e isso faz toda a diferença na hora de um consumidor, por exemplo, né, ou de um pai, confiar ali os dados dos seus filhos a uma escola, por exemplo. E aqui a gente tem os 3 pilares de um programa de proteção de dados, que são os processos, as pessoas e a tecnologia. A gente mencionou a questão da tecnologia, né, que obviamente, tendo todos os softwares, todos os sistemas que estão abarcados dentro de uma escola, se todos eles estiverem adequados, isso obviamente faz com que o processo já esteja muito mais alinhado com a lei. E não é, e como a gente viu, a lei não é só o aspecto jurídico, né? Então, ela se aplica de modo que todos ali que se relacionam, as outras empresas, os terceiros, né? Inclusive, um exemplo dos softwares, eles precisam estar alinhados, adequados também, porque os dados passam por eles. E a questão dos processos é porque os processos internos, né, até não, a gente não faz o processo simplesmente o dado ali compartilha com o software. Ele tem que ter uma linha, um processo definido, um fluxo de processo para definir
cada colaborador é responsável pelo quê, como isso deve ser feito. Isso a gente faz muito orientando com base nas políticas de privacidade, porque a gente tem a política que é voltada para como os colaboradores e os terceiros devem tratar aqueles dados, e o aviso de privacidade, que é para o público externo, né? Seria ali para os clientes, para os pais, por exemplo, como esses dados são tratados. Então, os processos, eles vão ser muito bem definidos para que a gente consiga rastrear, né? Saber como esse dado está sendo processado, como esse dado deve ser processado e quem é responsável por cada uma dessas atividades. E aí, quem vai fazer isso tudo? São as pessoas, por isso que é essencial os treinamentos e a conscientização, porque quem opera os processos e quem opera a tecnologia são os colaboradores. E de nada adianta ter uma tecnologia incrível, como essa da Apple que a gente mencionou, um processo todo desenhado de como deve ser feito, se as pessoas não souberem como manusear, como realizar o processo e como utilizar a tecnologia. Por isso, como eu até usei a expressão anteriormente, a gente precisa abraçar a empresa, a escola, para que a gente diminua, mitigue os riscos e, né, retire aquelas lacunas, né, diminua as lacunas, os gaps. Então, a comunicação é algo essencial para que um projeto de adequação LGPD seja funcional. Então, ali a gente tem a cultura organizacional que deve ser trabalhada, a parte do data compliance, né, que é justamente usar essa conformidade da lei na rotina, no dia a dia mesmo, porque a questão às vezes pode parecer algo muito grandioso, e é uma transformação grande, mas ela começa de pequenos passos, né? De saber um princípio muito básico, só para exemplificar, quem tem que saber sobre aquele dado, né? O princípio do need to know, da segurança da informação. O departamento de RH não precisa saber de um dado do departamento de compras, por exemplo. Então, a gente faz, por exemplo, os controles de acesso. Isso já é um processo simples, né? Fazer um login e senha individualizado, um controle, restrição até onde cada colaborador pode ter acesso e a quais tipos de dados. E são exemplos simples de como a parte da cultura alinhada ao processo e a tecnologia consegue trabalhar em prol da proteção de dados. E aí, Yuri, você já pode seguir, que eu vou fazer aqui um overview bem rapidinho, só para vocês compreenderem por cima, tá? É um geral do que a gente trabalha num programa de adequação à proteção de dados. A gente costuma definir em duas macro fases, e aí isso divide-se em várias outras etapas, né? Isso aqui a gente vai abrindo até conforme a necessidade do negócio, mas aí a gente sempre tem que ter, desde o início, a gente sempre trabalha assim, ter o corpo, né, da empresa ou da escola junto com a gente. Então, a gente busca ali as pessoas-chave de cada área e uma pessoa, né, que seria o DPO, depois a gente pode detalhar um pouquinho mais de quem poderia ser o tal do DPO, né? E aí a gente chama essas pessoas para junto, para a gente fazer o canal de comunicação entre nós, né, quem está implementando, né, a consultoria, com a escola, por exemplo. E ali a gente tem um mapeamento para poder ver tudo isso que eu mencionei sobre processos internos, se tem o processo bem definido ou se não tem, quem é responsável pelo quê, ou está todo mundo ali junto. Então, a gente consegue pegar a realidade prática nesse momento inicial. E aí a gente faz análise de risco, faz um diagnóstico e partimos para as recomendações, né? Do que precisa mudar, se adequar, para que aí então, obviamente a gente como consultoria não decide nada, né? A gente recomenda. O poder de decisão, né, dos diretores da escola, por exemplo, são dos sócios, então o poder de decisão não é nosso, mas aí a gente faz a recomendação e sempre buscando a viabilidade do negócio também. Por isso é importante ter um comitê junto com a gente, para a gente poder fazer esse balanceamento. E aí temos entrevistas, a gente conversa com os colaboradores para poder entender a realidade e partimos para os treinamentos, para a conscientização, para poder trabalhar essa cultura. Isso a gente colocou aqui nesse momento, mas a parte de cultura organizacional não tem fim, e não é só nesse momento, né? A gente sempre tem que trabalhar, e quando nós, enquanto consultoria, né, findamos a nossa parte ali,
no nosso projeto, isso tem que continuar na empresa. Então, por isso que é necessário ter um DPO, por isso que é necessário ter um comitê, porque o programa continua, né? Ele precisa rodar. E aí, depois, na parte de implementação, estando toda a base pronta, a gente vai trabalhar com os documentos. Aí sim, aí tem uma parte um pouco mais jurídica ali, de revisão contratual, de relatório de impacto, mas aí tem também um pouquinho ali, um pouquinho é bondade minha, mas tem um tanto ali de segurança da informação também, né, para a gente fazer uma política de segurança da informação. Então, por isso que a gente não faz tudo sozinha, né, nós temos parceiros na parte de segurança da informação, ou mesmo o pessoal da segurança da informação da empresa que nos auxilia nesse momento. Então, tem a parte documental. Afinal de contas, não basta fazer a adequação, você tem que demonstrar que fez a adequação. Então, sempre a gente produzindo as evidências, né, de que a empresa, a escola, está se adequando nesse sentido. E aí, no fim das contas, a gente tem a parte da gestão dos direitos dos titulares, como a empresa, a escola precisa responder esses titulares, né, que vai muito ali na parte dos processos, e na parte do incidente de segurança também, aliás, na parte das respostas ao incidente. Que aí eu falei incidente de segurança, é porque não é a lei fala incidente de segurança, mas existe uma diferençazinha ali entre o incidente de segurança com a violação de dados, tá? Que depois a gente pode explicar isso um pouquinho melhor. Mas a gente auxilia nessa como deve ser respondido, né? Quando acontece algum incidente. E a parte que vocês devem ver muito, né? Política e aviso de privacidade, a parte de cookies, enfim. Então, a gente consegue abraçar, né, a empresa, poder trabalhar tudo isso, e aí a gente deixou a empresa e ela tem que continuar rodando nesse sentido. Por isso é importante ter as pessoas ali sabendo lidar, né, muito bem oxigenada a questão da cultura organizacional e ter um DPO com essa habilidade, com a competência também de poder continuar fazendo com que a proteção de dados siga na empresa depois que a consultoria, né, finaliza a sua parte. E aí, Yuri, pode passar para o próximo? Só citar aqui alguns riscos, porque o risco financeiro que às vezes vem na cabeça, na nossa visão aqui, não é o principal. Pode ser que um risco ali reputacional seja um prejuízo à reputação seja muito maior e, consequentemente, vai gerar um prejuízo financeiro. E essa parte dos riscos é algo que a gente mede na análise de riscos, que eu mencionei para vocês lá no início. E aí a gente tem a parte operacional, porque a gente tem na lei a previsão de bloqueio de alguns dados que foram objeto da infração, de proibição de tratar aqueles dados. Então, às vezes, a base de dados é muito mais importante do que uma determinada multa, por exemplo. Isso além dos processos judiciais e administrativos, né? Porque o que está previsto na lei ainda vai entrar, o que está previsto, assim, a parte de penalidade pela autoridade nacional só vai entrar em vigência em agosto de 2021, né, desse ano. Agora, processo judicial já está acontecendo, né, já temos várias condenações, inclusive, e reclamações no Reclame Aqui, por exemplo. Então, o restante já acontece e aí não tem o limite da multa lá de 50 milhões ou de 2% do faturamento por infração, não, né? Aí o processo judicial já é outra história. Então, só para elencar que o risco não é só financeiro, tem todos esses aqui e que a gente faz isso, né, no momento inicial do projeto. E aí é com você, Nayara, para dar seguimento aqui. Bacana. Bom, já caminhando para o final, a gente entendeu alguns conceitos, né? São muitas coisas, a gente entendeu qual que é a importância disso, como que a Apple pode ajudar, mas que ela é parte de um todo, né? Que precisa ser também aperfeiçoado e trabalhado. Entendemos também como a gente pode fazer isso um pouquinho e os riscos de não fazer, né? Mas quais são os objetivos e metas principais que nós, como consultoria, temos? Bom, além dessa consolidação, né, desse novo modelo de cultura organizacional dentro da organização baseado em dados, a gente também quer ajudar muito a escola a auxiliar, né, nessa garantia da autodeterminação informativa desses alunos, contribuir com o letramento digital dessas crianças também, e aqui a gente fala, inclusive,
desses cases, né, de contato com essas crianças sobre o assunto, que gerou uns resultados muito, muito bons. Então, a nossa ideia realmente, a nossa meta é criar essas soluções jurídicas através da inovação, né, através de sendo disruptivas também, entendendo do negócio de vocês, para que a gente consiga não só entrar em adequação com a lei, né, estar em compliance com a lei, mas também deixar ali uma semente de algo muito importante para essas crianças que, além de tudo, estão aí expostas, né, nessas questões da internet e tudo mais. Então, acho que a gente contribui também com essa parte da educação, vai ser muito bacana. E, além disso, as certificações que possuímos na lei, né, tanto da GDPR quanto da LGPD, são todas essas que estão aqui embaixo, elas garantem o trabalho ainda mais bem feito e gabaritado, segundo normas internacionais, inclusive. Pode passar, Yuri, era o último slide, é isso. Agora, esse era o último slide. E aqui pode passar ou segue? Pode, isso. Aqui eu falei um pouquinho para o pessoal dos objetivos, e só para que vocês vejam aí como que é a carinha dessas certificações, mas o que a gente tinha para expor sobre a lei era isso, e agora vocês podem tocar aí para frente para a gente ver o que a gente aprendeu hoje. Show! Nossa, sem palavras para descrever, né? A gente até coloca nos nossos eventos como padrão que exploramos hoje. A gente explorou tanta coisa bacana que fica até difícil resumir em alguns pontos. Mas aqui, né, trazendo para vocês, então a gente entendeu o que é LGPD, também exploramos sobre lei, dados e adequações da LGPD, além de alguns objetivos e metas. Então, gente, quanta coisa legal que a gente explorou, e o melhor, o evento ainda não acabou e a gente vai responder as perguntas de vocês. Então, uma coisa que eu sempre trago é que o aprendizado ele não pode parar. Então, também como um quarto ponto que a gente vai explorar é os nossos próximos eventos Se Junta. Então, aqui, trazendo para vocês, a Se Junta já tem 3 eventos aí que estão super próximos e vão ser de interesse de vocês. Então, a gente tem um evento, por exemplo, de estratégias para usar aprendizagem baseada em projetos no ensino emergencial remoto. Também vamos ter um evento de programação e um terceiro evento também trazendo a experiência de jogos e gamificação como estratégia de engajamento. Tudo isso vocês conseguem encontrar tanto nos convites que a gente envia para vocês, quanto também na página do Simpla. Então, todos os eventos estão lá e vocês estão super convidados a participar. E agora, chegando à nossa parte super importante, que é a parte das perguntas. Eu vi, excelentes perguntas aqui no chat, tanto para as meninas da Quântica, quanto para o pessoal aqui da Se Junta. E nós vamos passar com vocês agora. E para passar essas perguntas, eu vou contar com a ajuda do Léo. Léo, fica à vontade aí de trazer as perguntas para a gente, tá? E daí a gente já está preparado por aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Estamos bem por aqui. Bastante coisa pelo chat, pessoal participando bastante mesmo. Então, a gente tem algumas perguntinhas para vocês por aqui, tá? Peço aqui a licença da palavra. Olha só, começando bem aqui com o Alexandre Mendonça, ele fez uma questão aqui de o DPO precisa ser o advogado ou pode ser alguém do TI da escola e com conhecimento sobre LGPD. Tá, Vou me meter. Opa! Não, Posso pode ir. Fica à vontade. Então, Alexandre, é o seguinte: não precisa ser advogado, não precisa ser de TI, e não tem, na verdade, nenhuma especificação em termos da formação do DPO. Mas aí eu também vou te falar, não pode ser qualquer pessoa, né? É o seguinte, a nossa lei, como eu disse, ela é muito... Ele economizou palavras ao definir a parte do DPO. Porém, como a gente mencionou, a nossa estrutura da LGPD vem muito do GDPR, que é o regulamento da União Europeia. Lá eles estabelecem muito bem. O DPO, ele deve ser evitado que ele tenha algum conflito de interesse. Então, a gente, lá, por exemplo, teve um julgado de que o compliance officer, né, o chefe do compliance dentro da empresa, não poderia ser o DPO, porque haveria um conflito de interesse. No Brasil, nesse momento, existe alguma previsão na lei em relação a conflito de interesse? Não, mas a gente busca recomendar que não seja uma pessoa
que possa ter conflito de interesse. Ou seja, pode ser um colaborador? Pode, mas a gente recomenda que seja um colaborador que tenha somente a função de DPO. Porque como ele vai auditar a própria atividade dele, entendeu? Porque às vezes as pessoas nomeiam ali o diretor jurídico, mas como que ele vai auditar a própria atividade? Ou o gerente de TI, entende? E aí às vezes a pessoa, por exemplo, algum colaborador quer denunciar, digamos assim, a própria atitude do diretor de TI, e ele é o DPO, entendeu? Então, assim, na prática, a gente recomenda que não haja esse conflito de interesse, pode ser uma pessoa interna ou externa à organização, mas que tenha somente essa função perante a organização. Pode ser um advogado, pode ser uma pessoa com formação em administração, pode ser qualquer formação, mas também o que tem a coerência é que ele conheça a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que ele saiba o que está fazendo. Então, seria isso. Respondido? Respondido, né? Respondido. Obrigado, Ale. Valeu. Obrigado também, meninas. Olha só, segunda questão. Ô, Léo, Aliás, ó, fala, Yuri. desculpa te interromper, só um aviso rápido, tá? Sobre o feedback lista de presença, a gente mandou tanto o link quanto o chat, quanto o QR Code aqui na tela. Caso alguém tiver dificuldade, o Guilherme já mandou o link novamente para vocês, tá? Podem tentar acessar novamente, tanto pelo QR Code, quanto pelo link aqui no chat. Obrigado, Guilherme. Pode seguir, Léo. Obrigado. Perfeito, perfeito, maravilha. Pessoal, olha só, aqui, essa segunda questão foi feita pela Duane, tá? E essa aqui, no caso, o Gui até ele pediu para poder responder aqui, que fala sobre Mac, sobre os aparelhos Apple, né? Então, Gui, querido, fica à vontade, tá? Olha só. Essas características, elas se aplicam a outros equipamentos, como MacBook, iMac e também Mac Mini, por exemplo? Obrigado pelo espaço, excelente evento, viu, Nayara e Evelise. Eu gostei demais, parabéns desde já. E agradeço a participação de todos no chat também, respondendo a pergunta. Todos os dispositivos Apple têm essas condições de segurança, tá? O Mac, o iPad, a Apple TV, o iPhone principalmente, que é o dispositivo que todo mundo tem, o próprio Apple Watch, todos os dispositivos da Apple têm essas condições de segurança presentes neles. E eu gostei muito quando a Nayara trouxe que os dados ficam todos no dispositivo. Eles não ficam em uma nuvem, eles não ficam reservados e armazenados em algum lugar. A única pessoa que tem acesso e controle dos dados são vocês, pelo menos quando se trata do ambiente Apple. Então, todos eles. Obrigado, Léo. Perfeito, perfeito, maravilha, obrigado, viu? Olha só, essa aqui é legal porque o Maurício, ele trouxe, inclusive, um contexto prévio, tá, pessoal? Para poder realmente fazer mais sentido a questão dele. Olha só, a LGPD é, em sua essência, simples, mas como se aplica a qualquer tipo de, por exemplo, negócio, falta detalhamento e muitos pontos ainda demandam complemento legal. Que pontos vocês entendem que devem ser abordados nesses adendos legais? Pergunto, pois é uma lei que surgiu e passou a ser válida antes mesmo da normatização total do órgão regulador e podemos começar um processo que pode vir a ser alterado a qualquer momento nesses complementos. Bom, realmente, assim, a gente perdeu um fôlego em relação a essas inovações legislativas que tratam sobre questões de tecnologia, né? Temos o Marco Civil da Internet, a gente acabou perdendo o fôlego um pouquinho. Tivemos que passar a LGPD muito baseada na GDPR mesmo, como a Evelise falou. Então, ainda realmente há muitas lacunas. O que a gente faz? A gente faz o que é a regra. O que é a regra para todo mundo? Que são aqueles passos que a gente até falou um pouco rapidamente desse projeto, né? Dessa construção de um projeto. Então, alguns passos, eles são comuns em todas as empresas. Então, toda empresa precisa ter um aviso de privacidade, precisa ter uma política de privacidade, ela precisa ter os documentos, mas ela também precisa adequar os seus processos. E aí é onde a gente entra na questão que diferencia uma da outra, né? Realmente, as empresas têm processos diferentes, mesmo no mesmo segmento. Então, aí nesses processos que a gente atua com um pouco mais de, digamos, de diferenciação, né? Um pouco mais de personalização. Então, esse acompanhamento da consultoria junto com essas pessoas, né, junto com a organização nesses processos, é o que vai trazer essa diferença na hora da adequação. A gente vai sempre usar a regra para adequar os processos, mas também o que funciona melhor na rotina da empresa e adequado nessa regra. Então, é justamente esse match que é tão difícil às vezes, né, porque realmente a estrutura da lei, ela não é uma legislação difícil, ela não é uma legislação maçante, chata,
né? Muitas pessoas conseguem ler e entender, apesar de haver ainda algumas dúvidas em alguns conceitos, mas é basicamente isso. A regra tem que ser aplicada para todo mundo, inclusive para empresas públicas, mas o que a gente consegue diferenciar é justamente no mapeamento de processos e na rotina da empresa que a gente acompanha tão de perto, para poder construir esse projeto de adequação que vai cumprir a regra, mas que também vai ser adequado à realidade de vocês, né, interna. Perfeito, perfeito. Obrigado, Nai. Então, podemos ir para a próxima pergunta aqui, da Ana Flávia. Olha só. Quais são os dados que a escola não precisa guardar após o aluno sair da instituição? Então, essa pergunta, a gente, para responder com precisão, é só quando a gente faz o mapeamento, que é aquela fase inicial. Mas eu vou responder aqui de um modo um pouco geral para vocês compreenderem, porque depende da base legal, que é o que está na lei. A gente, só para clarear para vocês, nós temos 10 bases legais, que seriam basicamente as justificativas para que haja o tratamento dos dados pessoais. Entraria, uma delas é o consentimento, que talvez é a mais famosa, mas não é a única, não é a principal. Nós temos 10. Por exemplo, em relação aos alunos, certamente alguns dados, a maioria deles vão ser tratados com base na execução de contrato, né? Porque existe uma relação contratual, né, a partir do momento que o aluno se torna um aluno. E aí, após ele deixou de ser aluno, só que aí a gente não pode simplesmente falar, deixou de ser aluno, agora eu tenho que jogar tudo fora. Não necessariamente, porque alguns dados ali podem ser utilizados com base em outra base legal. Por exemplo, exercício regular de direito em processo judicial. Pode ser que a escola precise se defender de algum processo judicial e ele precisa manter esses dados com base nessa base legal. Né? Desculpa a redundância, mas o termo é esse, base legal. E daí tem os prazos previstos que a gente tem que se acolher de outras legislações, como o Código Civil, que tem os prazos prescricionais, por exemplo, que aí a gente consegue determinar por quanto tempo mais esses dados precisam ser armazenados e quais deles. Então, é basicamente isso, é uma análise no caso concreto, e aí a gente só pode verificar a partir dessa situação. Mas acho que deu para compreender, né, de um modo geral. Eu queria só fazer um adendo, inclusive, no que a Evelise falou e até na pergunta que recebi antes, a parte da especificidade de cada negócio. Isso vale muito em relação às legislações que cada negócio tem que seguir. A LGPD ela não é soberana, ela não está acima de tudo, então a gente precisa seguir as legislações que esses negócios também têm que obedecer, tá? E aí, quando a gente fala de escola, a gente está falando de legislações relacionadas à educação, Ministério da Educação. Quando a gente fala de turismo, aí já vai para um outro caminho, né? Então, também tem muita essa observação a legislações específicas daquele segmento. Só para também complementar a pergunta, e aí o que ajuda também no que a Evelise falou, para a gente conseguir fixar e deixar tudo bem redondinho. Perfeito, perfeito. Maravilha, maravilha mesmo, pessoal. Olha só, a gente também aqui, para a gente poder realmente respeitar a agenda, a gente vai fazer mais uma última pergunta, tá bom? Mas, claro, a gente vai dar o caminho para vocês realmente tirarem as suas dúvidas depois, para caso, claro, surgir ou ainda tiver alguma dúvida, tudo bem? Porque é sempre bom, claro, poder ter elas respondidas, tá? Olha só, última pergunta aqui conosco do Maurício, tá? A IES muitas vezes tem parcerias com órgãos públicos. Exemplo, núcleo de práticas jurídicas, que se relacionam com o judiciário. Como ter a informação sobre a forma e cuidado que esses órgãos terão sobre os dados compartilhados? Certo, então, o que acontece? Dentro dessas documentações que a gente mencionou, o aviso de segurança, ele é justamente a forma de você se comunicar para fora, né? Você está comunicando, você está avisando essas pessoas de como você faz. Então, em regra, em tese, essas informações deveriam constar nesse aviso de privacidade que você tem, principalmente dos seus clientes. Há ainda a política também, ou seja, quando a gente tem relação com uma outra empresa, né, seja você escola e você tem outras empresas relacionadas, como, por exemplo, a questão que ele mencionou dessas instituições de ensino superior, você tem ali contratos, né, de parceria, de algum tipo de convênio com outras empresas. O legal é que, antes desse contrato, vocês façam essa due diligence, que a gente falou tanto, para vocês entenderem como que isso vai acontecer, se realmente faz sentido fazer essa parceria com essa organização, né? Então, entender o risco que ela tem e aí como que você vai medir isso. Então, a due diligence ela é muito bacana para isso. Dentro do contrato, vocês também podem prever esse tipo de situação.
Vocês podem pedir esse aviso de privacidade dessa empresa para que vocês entendam como que isso acontece. Então, é basicamente uma relação empresarial que acontece ali, pautada em proteção de dados. Mas essa empresa tem que te dar essa informação. A due diligence é bacana, porque daí você consegue entender que ponto que aquele fornecedor está, quando você tem opção de contratação, né? Mas quando você não tem, como esse exemplo mesmo, a gente faz um convênio, é uma coisa um pouco mais direcionada, ainda assim é possível que se peça esses documentos para que vocês entendam e consigam, inclusive, dar esse respaldo para esses alunos, para essas pessoas, enfim, e isso também é possível ser feito dentro do contrato entre vocês. Então, é uma relação bem empresarial que aí você vai fazer a requisição dessas respostas, para que você também consiga dar um respaldo, até porque ali, né, tem uma responsabilidade que é solidária entre os dois. Perfeito, perfeito. Obrigado de verdade, Nayara. Tô vendo até que o Gui tá com a mão de pé aqui, fica à vontade, tá, querido? Obrigado, eu prometo não passar muito do tempo, mas é só uma contribuição que a gente está aqui participando junto com vocês de um evento de LGPD, mas a gente também está sujeito à legislação. Então, nós, enquanto se junta, enquanto empresa, a gente também tem que se adequar e fazer parte de tudo isso. E uma das coisas mais importantes, assim, durante o nosso processo de adequação, foi justamente esse ponto que a Nayara trouxe dos parceiros. Porque a gente tem muitos parceiros e muitos desses parceiros têm acesso a esses dados e o próprio contrato tem que ser revisto. Então, a gente passou por isso na pele e eu acredito que esse foi o ponto mais delicado da Sejunta na adequação, inclusive com relação à LGPD. Então, excelente pergunta que foi feita. E eu compartilho da dor, viu? Tive muita ajuda para poder superar essa dor. Então, se você precisar também, eu acho que você tem já o caminho certo para você. Obrigado, Léo. Todas perguntas muito assertivas, né, pessoal? Então, obrigado de verdade pelas suas participações, sessões, chat. É muito bom estar aqui com todos vocês mais uma vez, tá? Então, Yuri, assim eu encerro a minha parte de questões. Pessoal, eu estou enviando mais uma vez aqui pelo chat o link. Não deixe de responder, por favor. A palavra é sua, tá? Obrigado, Léo. Seguinte, gente, então eu sei que o momento de hoje fomentou muitas ideias e vão surgir dúvidas, sugestões. Então, essa nossa troca de ideia não vai acabar. Então, agora eu vou passar para vocês o caminho tanto para acionar a Quântica quanto a Sejunta. E aí, um dos caminhos que a gente tem com a Sejunta é pelo YouTube. Então, não só esse, quanto todos os nossos eventos anteriores estão disponíveis no YouTube, viu? Então, lá vocês podem acessar, rever, ver novamente, poder ter todas essas informações quantas vezes vocês acharem necessário. Esse evento é de vocês e feito para vocês. Então, convido a acessar o canal da Sejunta no YouTube. E aqui tem o card das meninas. Nayara, vou te convidar para contar um pouco mais sobre esse QR Code. Fica à vontade. Bom, pessoal, quem quiser saber mais alguma coisa, quiser entrar em contato com a gente, é só escanear o QR Code, que vocês vão conseguir diretamente o contato com o nosso WhatsApp para a gente bater um papo por ali. Enfim, quem tiver mais alguma dúvida, quiser marcar um call com a gente, ou um orçamento, enfim, ali é um canal aberto com a gente. E eu coloquei o QR Code para facilitar, então é só escanear, mandar um oizinho lá, ou também tem o nosso e-mail, o nosso Instagram, também são canais abertos. E aí vocês conseguem também acessar a gente por lá. E o QR Code, mas ele dá acesso realmente direto ao nosso WhatsApp. Obrigado, Nayara. E claro, né, vocês também, além do YouTube, vocês têm as nossas redes sociais. Então, por exemplo, todos os nossos futuros eventos são comunicados no nosso Instagram. Então, não deixe de seguir as nossas redes sociais para ficar sobre os novos materiais, para entender sobre os próximos eventos e para a gente estar sempre bem próximo de vocês, tá? Então, obrigado pela participação de todos. Adorei as inserções pelo chat, o jeito que vocês promoveram os eventos, todos os participantes foram essenciais para esse evento ser tão gostoso e passar tão rápido assim. Então, agradeço as meninas da Quântica, tanto a Nayara quanto a Evelise, trouxeram muitas ideias super interessantes e também a participação do Guilherme e do Leonardo. Dos demais, desejo todos um ótimo finzinho de semana e o que precisar é só acionar a gente. Até o próximo evento, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.